Amém? Epístola de Paulo a Tito. Mantenha a sua Bíblia aberta ali. Glória a Deus. Epístola de Paulo a Tito. Achou aí, irmãos? Vamos esperar mais um pouco para os irmãos que estão procurando aí. Epístola de Paulo a Tito, depois de 2 Timóteo, irmão. Glória a Deus. Ontem à noite, o Espírito falou comigo para ministrar a respeito do ensino da graça. Amém? O ensino da graça é o tema desta palavra. E nós vamos fazer um passeio pelos 3 capítulos da Epístola de Paulo a Tito. Mas eu quero, como texto base desta mensagem, ler inicialmente com a igreja o capítulo 2, o verso 11 em diante. Tito capítulo 2, verso 11 em diante, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Diga comigo, o ensino da graça. Diga com vontade, o ensino da graça. Glória a Deus. O ensino da graça. Irmãos, essa carta de Paulo a Tito, ela tem 3 capítulos, e ela foi escrita por Paulo entre os anos 65 e 66 depois de Cristo. O principal tema desta carta é a sã doutrina e as boas obras. Então, quando nós falamos da Epístola a Tito, nós estamos falando de uma carta de Paulo para os seus auxiliares mais jovens, aonde Paulo vai tratar de assuntos relacionados com a ordem e o ministério da igreja. Essa carta, ela foi enviada através de 2 homens notáveis da igreja do primeiro século: Zenas, intérprete da lei, e Apolo, um grande mestre das Escrituras. Quem é Tito? Tito é o jovem pastor da igreja na ilha de Creta. Tito em breve seria substituído por Ártemas, ou talvez por Tíquico, que eram outros obreiros do ministério de Paulo, da equipe de Paulo.
Porque na própria epístola Paulo vai dizer que estava precisando de Tito na região da Dalmácia. A província da Dalmácia é a atual Iugoslávia. Provavelmente Tito é irmão de Lucas, o evangelista, grande companheiro de Paulo, autor do evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Lucas, e também do livro de Atos dos Apóstolos. Com qual propósito a epístola de Paulo a Tito foi escrita? Primeiro, para instruir Tito a organizar aspectos inacabados, coisas que ainda precisavam ser organizadas e que Paulo não havia tido tempo de organizá-las na igreja em Creta, principalmente o estabelecimento, treinamento, nomeação de presbíteros para aquela igreja. Se você olhar o capítulo 1 de Tito, epístola a Tito, verso 5, Paulo diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te escrevi. Um outro propósito da epístola de Paulo a Tito, e esse é um propósito que todas as cartas do Novo Testamento têm em comum: combater os falsos mestres, combater os falsos ensinos, combater as heresias. Olhe ainda no capítulo 1 de Tito, verso 10 e 11, Paulo vai dizer assim: porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, diz o verso 11, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Nos dias atuais, irmãos, nós podemos perceber que os assuntos tratados nessa carta, eles são mais atuais do que nunca, eles são mais necessários do que nunca. Todos nós, como igreja, precisamos de ordem quanto ao caráter e as qualificações teológicas e espirituais que são necessárias para ser um ministro, um líder na casa de Deus. Nós estamos vivendo uma geração aonde precisamos urgentemente, eu disse, urgentemente, retornar ao princípio da santidade como ferramenta da graça de Deus, para crescermos no conhecimento da fé, da verdade, e finalmente, irmãos, precisamos combater os falsos ensinos, os falsos ensinadores. Aí está a atualidade desta carta, aí está a importância desta mensagem. Se você observou as redes sociais, Facebook, WhatsApp da igreja hoje, o WhatsApp também da Gaditas Escola Teológica, você vai ver que eu compartilhei ali uma palavra de aproximadamente 10 minutos, que foi ministrada neste grande evento de avivamento que aconteceu agora, esses últimos dias, se não me engano foi ontem, e aconteceu em Brasília, no estádio Mané Garrincha, e em São Paulo, em mais 2 estádios.
Como é que era mesmo o nome, pastor? Era Descend, né? Descend. E ali durante 12 horas, milhares de crentes, dos mais variados tipos, cores, tamanhos, denominações, confissões, visões, se reuniram para adorar a Jesus, para orar pela nação. Até o nosso presidente, né, esteve lá, entregando a nação para Jesus e recebendo a oração. E 180 ministros se revezaram ministrando no decorrer do evento. Mas de todos eles, o que mais me chamou a atenção, e por isso eu compartilhei nas redes sociais da igreja, foi o brilhante pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes. E o pastor Hernandes Dias Lopes, numa palavra de 10 minutos, conseguiu trazer um sermão com início, meio e fim, falando a respeito do fato de que sem a palavra de Deus não há avivamento verdadeiro. Eu não sei se você assistiu. Tem gente que às vezes assiste tudo que é coisa na internet, né? Menos o que o pastor posta. Eu espero que você não seja desses. Inclusive, abrindo um parêntese, hoje eu almoçava com um casal de irmãos que não são da nossa igreja. Eu me relaciono com gente de várias igrejas da cidade. Ainda tem gente que me convida para almoçar, viu? E almoçando com esses irmãos, meu coração se alegrou, porque a esposa do irmão disse assim, a respeito de como o canal A Verdade em Destaque tem abençoado a vida dela. E ela me disse que algumas mensagens ela chegava a assistir 3 vezes seguido. E eu glorifiquei a Deus, porque é sinal que alguém está sendo edificado com essa iniciativa. Mas voltando ao pastor Lopes, a pastora até disse, nossa, parece alguém que eu conheço pregando. É claro, temos a mesma linha teológica, temos a mesma visão, temos o mesmo estilo de mensagem, temos o mesmo estilo de ministério de ensino profético. E o pastor Hernandes Dias Lopes, isso me chamou a atenção, irmãos, porque naquele meio ali, né, curas, libertações, salvação, e aquele pessoal do mover, né, dos dons, das línguas, né, e não tem nada errado, está tudo certo, né? Mas muitas vezes a igreja acaba voltando a sua atenção mais para o mover, para a bênção, do que para quem causa o mover, do que para o dono da bênção. Então eu gostei muito, porque eu acompanhei o evento e eu vi um movimento, né? E a gente quer ver mesmo movimento, porque oramos por muitos anos para que houvesse um despertamento na nação brasileira. Mas eu louvei a Deus porque em meio a todo aquele movimento se levantou um mestre, um ministério de ensino para dizer, está tudo certo, mas se não voltarmos para a palavra, isso aqui não vale nada. Se não voltarmos para a palavra, isso aqui não passa de um mover, de um evento que vai ser passageiro, e nós não queremos isso. E ele incentivava os jovens. Ontem meu coração se encheu no grupo familiar, que tinha vários jovens no grupo familiar, e eu tenho orado, como o pastor Hernandes Dias Lopes também tem orado, para que haja um avivamento, e os jovens voltem à palavra. Leiam a palavra, amem a palavra, estudem a palavra e, sobretudo, pratiquem a palavra. Era disso que o pastor falava lá no evento.
E eu percebi que quando ele falava aquelas palavras ali, em um rápido sermão de aproximadamente 10 minutos, o estádio calou. Porque certamente a igreja ali, na sua diversidade em unidade, foi chamada a atenção para esse elemento fundamental que a história nos mostra presente em todos os legítimos avivamentos: a palavra de Deus. Então a marca registrada de todo legítimo avivamento, seja onde for, seja em que época for, sempre será um retorno do povo de Deus à sua palavra. E ele falava de um avivamento da palavra na nação brasileira. E eu assisti ontem, deitado na minha cama de noite, e eu glorificava a Deus com a pastora, porque o Senhor me lembrava de uma palavra que eu liberei alguns anos atrás, dizendo que o Senhor levantaria um avivamento de ensino, um avivamento de mestres nesse país. E eu me lembro que eu falei até para alguns pastores na época, e eles me olharam com uma cara de incrédulo, com uma cara meio de desconfiado, mas o pastor Lopes lá selou essa palavra. Então eu glorifico a Deus. Um avivamento tem que ter espaço para tudo que é de Deus, mas o papel principal sempre será o da sua palavra. Então, irmãos, precisamos voltar para a palavra. Amém? Eu vi alguns comentários de algumas pessoas no meu canal no YouTube falando a respeito de como é bom ouvir o verdadeiro Evangelho, porque esse é o nosso chamado e o nosso compromisso com Deus e com os irmãos e com todos que queiram nos ouvir, trazer e viver o verdadeiro Evangelho. Então eu quero nessa noite, nessa mensagem, o ensino da graça, observar com vocês aqui nesses 3 capítulos da Epístola de Paulo a Tito alguns princípios, irmãos, relacionados à graça de Deus, que nos ensina. O que a graça de Deus nos ensina? Nos ensina a santidade. Amém? E eu quero que você olhe para o capítulo 1, verso 1 da Epístola de Paulo a Tito, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Segundo a piedade. O que é piedade? Santidade. O que esse versículo está nos mostrando? Que a verdade só pode ser de fato conhecida segundo a santidade. A verdade só pode ser de fato conhecida segundo a piedade. Se alguém diz que conhece a verdade, mas não está experimentando um processo de santificação na sua vida, alguma coisa está errado com isso. Porque nós temos visto, irmãos, uma geração desconhecedora da verdade de Deus muitas das vezes, porque temos vivido uma geração que se afastou da santidade. O que é santidade? Você pode me perguntar. E eu poderia te dar uma resposta toda teológica, mas eu vou te dar uma resposta prática nesta noite. Santidade é uma atitude a partir do meu espírito, é uma atitude a partir do nosso interior. Santidade é uma atitude interior que nos alinha aos padrões do reino de Deus e nos permite viver com Deus. Vou repetir: a santidade é uma atitude interior do Espírito Santo no teu espírito
que vai te alinhar com os padrões do reino de Deus e te permitir viver, andar com Deus. Evangelho verdadeiro, igreja, é aquele que produz santidade na vida dos que o recebem. Não estou falando de tradições, de usos, de costumes. Estou falando de alinhamento com o padrão do céu na terra, na nossa vida. Então a nossa mensagem, irmãos, só será conforme a sã doutrina dos apóstolos, só será conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, se produzir em nós uma vida de santidade. Amém? Primeiro resultado da mensagem tem que ser na tua própria vida. E o resultado que Jesus quer, o fruto que Jesus busca é santidade. Tito 1,9 diz: apegado à palavra fiel. Aonde você tem que estar apegado, meu irmão? A palavra fiel. E aí ele vai definir o que é a palavra fiel, que é segundo a doutrina. Que doutrina? As doutrinas da Bíblia, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino. Olha o ensino aqui. O ensino reto exorta, corrige, como para convencer. O ensino correto convence os que o contradizem. Amém? Aleluia. Agora eu quero que você olhe para o verso 13 do capítulo 1. Tito capítulo 1, verso 13. Antes disso, vamos ler todo o capítulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que nos foi confiada pelo mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, honradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar,
porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém? Agora eu quero que você olhe o verso 13. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Exortação bíblica. Repreensão bíblica na nossa vida, na vida da igreja. Qual o propósito da exortação bíblica? Qual o propósito da repreensão bíblica, irmãos? É tornar uma pessoa saudável na fé. É tornar uma pessoa sadio na fé. Amém? E não afastá-lo da igreja. Um crente bíblico, quando é exortado, recebe uma exortação através das Escrituras, ele vai compreender que aquela exortação tem como objetivo torná-lo uma pessoa saudável na fé e não afastá-lo da igreja. Amém? A igreja precisa, nesse tempo de avivamento e de ensino, nesse tempo de retorno à palavra, que produz santidade, redescobrir também a importância da exortação bíblica, porque é pela exortação bíblica que muitos crentes são tornados saudáveis na fé, e ministros capazes de exortar biblicamente também precisam levantar-se. Amém, irmãos? Olha o verso 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Você veja que Paulo está falando aqui a Tito de um pessoal que dizia que conhecia a Deus, mas negava isso pelas suas obras, negava isso pelas suas atitudes, negava isso pelo seu mau exemplo, pelo seu mau testemunho, pela sua distorção da sã doutrina. O que esse versículo, irmãos, pode ensinar para nós hoje? Que a nossa confissão, ela só será respaldada pelas nossas atitudes, que a nossa confissão só será respaldada pelos nossos procedimentos no dia a dia. Não adianta eu dizer que creio, se a minha atitude demonstra o contrário. Não adianta eu dizer que sou, se a minha atitude demonstra o contrário. Irmãos, é uma falta muito grave aos olhos de Deus
quando confessamos a fé em Cristo e na salvação eterna, e ao mesmo tempo toleramos em nós mesmos um estilo de vida de desobediência a Ele e aos princípios da Sua palavra. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, verso 3 ao 6, diz assim a Bíblia. 1 João 2, 3 ao 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Como é que eu sei que o conheço? João dá a resposta: por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Agora eu quero que você olhe para o capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2 da Epístola de Paulo a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dizem estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Eu quero que você olhe para o verso 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Irmãos, quando nós lemos um versículo como esse, a pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: qual tem sido o nosso discurso? Nós temos falado o que convém à sã doutrina? As nossas palavras
tem produzido edificação nas pessoas? Ah, mas os outros, Paulo diz, tu, porém, o outro não interessa, tu, porém, diga eu, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Irmãos, a linguagem do crente tem que ser a Bíblia. Tu tens que fazer uma revisão de linguagem na tua vida. Se a tua linguagem não tem sido a Bíblia, alguma coisa está errada com a tua fé. A linguagem do crente é a Bíblia. A linguagem do crente não é a murmuração, a linguagem do crente não é o palavrão, a linguagem do crente não é a reclamação, a linguagem do crente é a Bíblia. Qual tem sido o teu discurso? O nosso discurso, nós temos falado o que convém a essa doutrina? As nossas palavras têm produzido edificação nas pessoas? Olha o verso 5 do capítulo 2, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 5 diz: a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo está falando aqui do procedimento que as mulheres jovens recém-casadas têm que ter. E ele termina o versículo dizendo: para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso fala das atitudes. As nossas atitudes, irmãos, podem trazer boa ou má fama à palavra de Deus, ao reino de Deus, à igreja de Deus, ao ministério em que nós congregamos. Às vezes a gente reclama que o ministério que nós congregamos não cresce numericamente, mas muitas vezes somos nós mesmos os primeiros a dar o mau testemunho para que as pessoas não venham congregar conosco. E aí depois, meu amado, não adianta tu evangelizar, porque a primeira impressão é a que fica. Então, se você deu um mau testemunho na segunda, não adianta você convidar a pessoa para vir na tua igreja no domingo. Esqueça. Então as nossas atitudes, ele está dizendo aqui, as mulheres recém-casadas jovens têm que ter uma boa atitude, porque para que a palavra de Deus não seja difamada. O que significa difamar? Trazer má fama. As nossas atitudes podem trazer honra ou desonra à palavra de Deus, à pessoa de Deus, ao reino de Deus, à igreja de Deus, à congregação aonde nós congregamos. As nossas atitudes podem trazer má fama ou boa fama, honra ou desonra. A grande verdade, irmãos, é que nós temos que ser de fato crentes muito bíblicos, porque às vezes o diabo não precisa nem fazer nada, porque se nós não formos crentes bíblicos, a gente acaba até fazendo no lugar dele. Olha o verso 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça se manifestou salvadora. Qual é o benefício da manifestação da graça? É a salvação. O que nós ganhamos quando a graça se manifestou? A nossa salvação. O que alguém ganha quando nós, como igreja, manifestamos a graça de Deus lá onde nós moramos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos? Ganha a salvação. Verso 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Irmãos, educando-nos.
Educar fala de ensinar. A graça do Senhor traz em si uma doutrina. A graça do Senhor traz em si um ensino. Ao contrário do que muitos pensam, a graça não é uma espécie de licença para continuar nas velhas práticas pecaminosas, mas sim o favor de Deus, que nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciarmos os desejos mundanos. A graça vai te conduzir a níveis de renúncia, a viver neste mundo com sobriedade. O que é ser um crente sóbrio? É ser um crente que leva Deus a sério. Eu pergunto para você nesta noite: você tem levado o teu Deus a sério? Você tem levado a palavra do teu Deus a sério? Você tem levado o testemunho do teu Deus a sério? Você tem levado a igreja do teu Deus a sério? Nós precisamos, irmãos, resgatar a sobriedade. Sóbrio, o que é alguém sóbrio? É alguém que leva a sério a sobriedade, a justiça, a santidade. A graça conduz à santidade, a graça nos incentiva à santidade, e se não conduz a isso, se não incentiva a isso, é desgraça. Aleluia. Olha o verso 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Cristo é Deus, aleluia. Paulo aqui fala da bem-aventurada esperança. Qual é a bem-aventurada esperança, irmãos? É o arrebatamento da igreja, que todos nós devemos aguardar com expectativa. Não perca de vista a expectativa pelo arrebatamento da igreja. Às vezes você está envolvido com tanta dificuldade, problema do dia a dia, com tantas expectativas que você tem com relação ao teu dia a dia, que você acaba até esquecendo muitas vezes isso. Mas a graça vai nos capacitar a essa espera. Que espera? A espera pelo arrebatamento da igreja. E nós vamos esperar com expectativa, nós vamos esperar com oração. Amém? Amém. Aleluia. Verso 14 diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, Cristo derramou o seu sangue na cruz por nós, para nos libertar de toda iniquidade, para nos libertar de toda tendência a desobedecer à lei de Deus e aos padrões do Senhor. Irmãos, o sangue de Cristo nos comprou para nós nos tornarmos um povo santo, um povo separado do pecado, para nós sermos um povo de posse, de propriedade única do Senhor. Se nós estivermos lutando duramente contra o pecado em alguma área da nossa vida, e todos nós aqui lutamos diariamente, nós não devemos esquecer que uma vez que Cristo morreu em favor da nossa redenção, muito mais agora nos dará a graça para vencermos o pecado, muito mais agora nos dará a graça para vencermos o mal. Aleluia! E finalizando a mensagem, a exposição da Epístola a Tito nesta noite, eu quero ler com você o capítulo 3. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3 diz: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios,
desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé, a graça seja com todos nós. Expondo o capítulo 3 em 3 tópicos. Primeiro tópico, do verso 3 até o verso 7, aonde Paulo vai mostrar que se de fato o Senhor nos salvou pela lavagem da regeneração do Espírito Santo, pela lavagem da renovação do Espírito Santo, tem que haver uma diferença na nossa vida hoje. Se realmente você foi salvo pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, tem que haver uma diferença na sua vida hoje. Tem que haver uma diferença. Ninguém que de fato foi salvo continua o mesmo. Se continua o mesmo porque não foi salvo. Tem muita gente por aí que anda convencido e não convertido ao Evangelho. E Deus não quer isso para ninguém de nós aqui. Ninguém que de fato foi salvo continua o mesmo. Se eu aceito e pratico o que a graça do Senhor me ensina, eu sou justificado e me torno herdeiro do Senhor, e você também, amém? Ou seja, tudo aquilo que Deus como Pai tem para os seus filhos, eu passo a ter direito de ter também. Amém? Segundo tópico, eu disse que eram 3, né? Segundo tópico, verso 10 e 11, esse aqui eu gosto muito. Evita o homem faccioso. O que é o homem faccioso? É aquele que vive causando divisões, facções. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, quantas vezes você admoesta esse tipo de gente? 2. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada.
Tem gente que não precisa o diabo para condená-lo, ele já se condena. Paulo está mostrando aqui para Tito, irmãos, como proceder com os hereges, como proceder com os teimosos. E você percebe aqui que nenhum líder condena um herege, um teimoso, um desobediente. Que nenhum líder exclui um herege, um teimoso, um desobediente. Eles mesmos se condenam. Está aqui. Tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Amém? E o verso 14, para finalizar. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Irmãos, a pergunta é: no que estamos nos aplicando? Amém? No que estamos nos aplicando? O que tem tomado a nossa atenção ultimamente? O que tem nos levado a frutificar no Senhor? Às vezes, meu irmão, você não frutifica no Senhor porque a tua atenção está nas coisas erradas. Você tem que avaliar se o que você está prestando atenção, se o que você está investindo o teu tempo vai te levar a frutificar o único nível de frutificação que interessa, que é a frutificação no Senhor. Amém? Esse é o padrão que nós devemos usar como referência. Quando você pensar em aplicar o seu tempo, até o seu dinheiro, a sua atenção, as suas forças em qualquer coisa, a pergunta que você tem que se fazer é esta: será que isso vai me levar a frutificar no Senhor? Será que isso vai glorificar ao Senhor? Amém? Para ter o resultado correto, nós precisamos investir, irmão Paulo, nas prioridades corretas. Que Deus seja a prioridade na tua vida. Deus e sua palavra, Deus e seu reino, Deus e seu Espírito, Deus e os seus princípios sejam a prioridade na sua vida. Amém? Fique em pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus.